Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso Livro dos Espíritos, e nessa importante matéria que a gente tem de estudar. Eu considero que é uma matéria realmente muito importante o estudo. Não existe evolução. O que nós temos que entender é que a evolução material, a cada encarnação, nós podemos vir aquinhoados ou não. Então, isso é relativo. Agora, o que nós temos que que nós temos que demonstrar encarnação por encarnação, é o nosso desenvolvimento intelecto e moral. É isso que a gente tem. Por isso que a gente costuma dizer que as duas maiores dificuldades que nós temos, reencarnatória como prova, é a beleza e o dinheiro. É muito difícil, temos que saber bem o que nós fazemos com eles, para a gente não cair nas tentações que Jesus nos ensinou. Vamos, aqui já estamos aí a 8h01. Vamos, então, nos concentrar a todos que estão aqui na sala, aos que estão pelo YouTube, pelo canal do YouTube, e vamos, então, trazer para dentro de nós essa parte que Jesus sempre nos disse. Onde você estiver, você e mais um, ele diz que estará no meio de nós. Então, essa é a parte mais importante de nós trazermos Jesus até o nosso lar, até as pessoas que estão aqui presentes, aos espíritos também que estão aqui encarnados e desencarnados, e que possamos entender todos esses pormenores. Que essa questão que nós estamos do livro, quem está acompanhando desde o início, o estudo do Livro dos Espíritos, está vendo que tudo que nós estamos passando agora no momento está tudo se encadeando, está tudo de acordo com o progresso. Então, vamos dar início aos estudos de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Vamos, então, compartilhar a tela, porque hoje a coisa... Nós vamos ter umas 2 perguntas finalizando o capítulo. Já deixo eu compartilhar a tela aqui. Nós vamos ter 2 perguntas ainda, dando seguimento aí à parte terceira do capítulo 12º, as virtudes e os vícios. Nós vamos ter as 2 perguntas sequentes, que eu gosto de falar, sempre chamar atenção para uma coisa. Muitas pessoas, como eu já falei, às vezes, quando a gente está conversando, nos dizem assim: mas tal coisa não está na doutrina espírita. Ora, pois bem, nós sabemos que, às vezes, um determinado ensinamento, ele, abrindo o leque daquele ensinamento, ele serve para muito mais coisas. Muito mais coisas. É só nós abrirmos o entendimento, que nós ficar presos simplesmente no texto e não abrir várias coisas, nós ficamos parados. Então, às vezes, eu falo, está lá escrito no Livro dos Espíritos, questão 905, e as pessoas vão, às vezes, leem o que está aqui e falam assim: não, mas lá não está escrito bem isso. Eu falei: mas se você pegar o contexto daquela pergunta e daquela resposta e trocar simplesmente a pergunta, você vai ver que a resposta serve para várias perguntas. É assim que a gente tem que pensar. Então, começando aqui, olha, na questão 905, olha só a pergunta. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral. Olha aí a questão, a gente vai bem devagarinho para entender. Olha, alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Quer dizer, então há autores que escrevem muitas coisas de grande moral, mas eles não praticam. Não praticam. Eles falam coisas belíssimas e não praticam. Então, seria mais ou menos que nem eu aqui. Se eu não vivenciar o que eu estou falando, o que eu seria eu? Um hipócrita. Então, aí, continuando a pergunta, ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, ou seja, quando desencarnados, o bem a que suas obras hajam dado lugar?
Olha a pergunta, a resposta dos espíritos. É muito bem, né, complexa até para entender, porque eles vão jogar um trocadilho, se a gente usar a expressão, mas eles no final vão vendo, vão explicar. Olha, a moral, primeiro, a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. A moral sem ação. Quer dizer, eu prego a moral, mas eu não pratico a moral, é o mesmo que a semente sem trabalho. O que a semente precisa? Que ela seja aguada, né, para que ela germine, seja terra, seja adubada. Então, olha aí a analogia feita aí. Né? Então, a moral sem ações é o mesmo que a semente sem trabalho. De que vos serve a semente? Olha, do que vai servir a semente do que nós estamos fazendo? Se não as fazeis das frutos que vos alimentem, que tem que alimentar a mim primeiro. Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Então, quem está ensinando, teoricamente, tem condição de entender o que está falando. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciarão a colher-lhes os frutos. Olha a responsabilidade que eu vou falando de um professor, de um padre, de um pastor, de um espírita. Em qualquer segmento, essa pergunta e a resposta se enquadram em vários e vários ângulos. É só colocar em prática. Aí depois fala, mas eu não sabia, nunca tinha lido isso, está claro aqui. Olha aí, a moral sem ações, sem. Olha o plural aqui, hein? A moral, que é uma, sem ações, é o mesmo que a semente sem trabalho. Não vai produzir nada. Olha aí, será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Esse é aquele que fala e fala, não, está vendo, isso é elogia. Né? Então, será passível de censura por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Ele faz o bem e fala, tá vendo, quem está fazendo o bem sou eu. Pois que a resposta, pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou no bem ou no mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, olha que eu venho falando aí na da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo, para mim, um exemplo, se suas obras são boas ou más, se os meus exemplos são são bons ou maus, que as poderá aprovar ou desaprovar. Já que eu tenho a inteligência e tenho consciência, eu tenho condição de aprovar e desaprovar. Olha aí, não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver. Olha, então não posso me reconhecer. Olha, não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores a que se sinta satisfeito. Não se pode, desde que tal não se envaideça, porque então cairia numa outra falha. Quer dizer, sai de uma e põe o pé na outra. Do orgulho. Né? Vai cair no orgulho. Então, em silêncio, muito tranquilamente, quando a gente praticar qualquer, nesse sentido de auxiliar, muita discrição, não tem nada de sair dizendo que as pessoas reconheçam que você é um homem importante, uma pessoa importante. Não. Não se faz isso. Tá? E dessa maneira, aí, então, com essa última pergunta, terminamos, então, a questão da caridade, né? Como está aqui em cima, olha, as virtudes e as qualidades e os vícios. Uma parte dessas duas perguntas que nós fizemos aqui para fechar é os vícios, né? Esses vícios que nós temos de sempre estarmos falando que fizemos coisa, isso e aquilo. As virtudes é a fazermos e não demonstrarmos.
né? Os outros, se for bom ou mal, o tempo vai dizer. Bom, agora vamos entrar no tema até daí da chamada hoje, no layoutzinho que eu mandei, que é as paixões. Bom, como eu estava falando da questão anterior aí do que está acontecendo no país nesses últimos dias, então vem uma série de comentários, inclusive a gente vai comentar aqui em cima dessas paixões, que vai entrar na questão, aí está falando da questão do aborto. Tá? No aborto, eu estou escutando, as pessoas vêm perguntar, eu falo, bom, primeiro, para vocês todos, regra um básica do Espiritismo, hein? O Espiritismo não reprova nada. O Espiritismo não reprova nada. Cada um é dono de si mesmo. Vamos falar assim, é dono do seu nariz. Ué, mas para que serve o Espiritismo? O Espiritismo vem e coloca, esclarece ao homem, esclarece, desde que ele queira ser esclarecido, do que ele está fazendo e das consequências que há de vir disso. Então, se a pessoa, um casal, se vai lá um filho e eles querem tirar, não vai ter jeito de tirar. Se eles quiserem, o problema é deles. Não tem que ninguém, não pode, Deus castiga. Deus não castiga nada. Quem vai ser castigado vai ser a hora que a pessoa desencarnar e ver o erro que fez. Isso se não tiver umas obsessões no meio do caminho. Ela vai ter vergonha. Ela vai ter vergonha. Então, o que eu tenho dito, não vamos colocar em política questões que são poder ser decididas. Nós, espíritas, somos contra o aborto, porque nós sabemos das consequências. Mas se algum espírita quiser fazer, portanto, a vontade é dele. O espiritismo não proíbe nada. O espiritismo explica. Porque já vieram aí, vieram para mim e falaram, mas um espírita falou que pode, não sei o quê. Eu falei, pode, qual o problema? Nenhum problema vai ser da pessoa que estiver fazendo. Ela sabe que tem um espírito. Se ela pegar ali a questão, no livro dos espíritos, a questão de aborto, ela vai entender melhor que desde o momento do quê? Da concepção já está um espírito que já estava há alguns meses já predestinado àquele acontecimento para reencarnar naquele corpo. Né? Aí a pessoa, esses casais cometem essas bobagens, o que vai vir? Vai vir problemas. Né? Paixões. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza, seja uma questão normal? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Quer dizer, então, o princípio de nós nos sentirmos apaixonados, porque a gente sabe, tem questões psicológicas e tudo mais, que a paixão ela é curta. O amor é que vai preexistir. Né? Tanto é que Jesus deixou amar-se, amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou para as pessoas assim, paixão a Deus e paixão pelo outro, ele usou a expressão amor. Mas, como nós temos essas questões da Terra, o Espiritismo vem e esclarece aí, né? Não. A paixão está no excesso do que se acresceu à vontade. Está vendo aí? Visto que o princípio lhe dá a origem, visto que o princípio que lhe dá a origem foi posto no homem para o bem. Então, a gente se olhar e aí se apaixonar é uma coisa, mas é esse sentimento da paixão. Mas agora o excesso dessa paixão, aquela coisa que a gente fala, já está ficando pegajoso, né? A pessoa, onde você está? Onde você vai fazer? Aí já fica pegajoso. Então está ali, olha. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tudo é sempre o bem, o homem é que desvirtua tudo. Tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. E vocês tiram aí nessa questão a paixão entre homem e mulher, ou homem com homem, que seja lá. Como eu falei, o Espiritismo não proíbe nada. Que já fala, o que você acha dessa questão de gênero? Eu falo, não acho nada.
Nós temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, mas fica na rua. O problema é deles. Não julgueis para não ser julgado. Ah, mas é feio. O problema é deles. Para mim, não me ofende. Se está me ofendendo, é porque eu estou com vontade. Toda vez que a gente repudia na questão psicológica, é que nós estamos, uma falada assim rápida, nós estamos com vontade. O repúdio já é um desejo. Porque se a pessoa não tem desejo, ela olha para aquilo e fala assim: estou nem aí. É simples, não estou nem aí. Está tudo muito bom. Então, ali, veja bem, não. E embaixo está ali, ó, o absurdo abuso que delas se fazem é que causa o mal. Isso pode ser levado, olha, que vamos pegar essa questão dessa mesma pergunta, paixões por time de futebol, por uma jogatina. Ah, mas o Espiritismo não fala sobre essa. Pega paixão sobre futebol, qualquer coisa, né? Acaba virando o quê? Uma doença. E então o abuso que delas se fazem, que se faz é a causa do mal. Vamos aqui. A 908, aqui, ó, como se pode determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Por isso que eu falo, vamos chamar a atenção, a gente vê que não estamos necessariamente falando da paixão como amor, hein? Ó, então, como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outros. Para outrem. Então, olha aí a questão da paixão, né? É a mesma coisa, a paixão entra como fanatismo. Fala, Riva. Roberto, quando você estava falando, eu estava me lembrando, né? Não só do time de futebol, mas também agora a gente tem o exemplo da política, né? Da polarização aí extrema. E o fanatismo, ele não tem nada de razão, né? Por isso que a pessoa perde completamente os sentidos, porque faz muito besteira, tanto o excesso de paixão como o fanatismo, que a razão fica enterrada, né? Ela não aparece hora nenhuma. Então, olha que importante a observação que você fez, justamente. A palavra fanatismo, como eu já falei, o ismo é sistema, né? Toda terminação em ismo significa sistema. Então, fanatismo vem da palavra fanare, que do latim, né, que significa dar fim. Então, quando a gente fica muito vidrado em cima de uma coisa, nós vamos acabar dando. Se nós temos uma relação boa, mas aí nós começamos a levar para a questão da paixão ou do fanatismo, essas duas palavras podem até dizer que seriam sinônimos, e o que acontece? Vai dar fim. Olha o resultado que está aqui embaixo. Uma paixão se torna perigosa, que é o bem que você falou. A questão se um time de futebol perde, poxa, não é na saída do clube, lá do estádio que as pessoas vão se degradar. São irmãos. Depois eu acho engraçado que falam que quando estão doentes vão rezar. Aí tem falta de cabimento. Por isso que Jesus falou, hipócritas. Hipócritas. Né? Por quê? Estão lá dentro, está assistindo o jogo, o time perdeu, chega lá fora, vai bater no outro. Mas por quê, se são irmãos? Ganhou quem jogou melhor. Ah, mas é a mesma coisa agora. Você falou bem, acabou a política, acabou. Ah, roubaram. Olha, vamos ver o seguinte: se roubaram, vamos atrás das provas. Certo? Se tiver prova, aciona de direito à justiça que ele vai ser levado em conta e vai ser ver. Anula o resultado, faz qualquer coisa. Mas nós temos que chegar a arranjar provas. Se falar para assim, Roberto é ladrão, eu vou falar, tudo bem. Eu acho que eu sou, mas agora você confirma que eu sou, por favor.
Confirma para mim, que eu posso ter roubado e não ter visto. Né? Então, confirma que eu lá e peguei lá alguma coisa. Tem que confirmar, senão é aquelas coisas de denegrir as pessoas. Então, ficou bem claro aqui, eu acho que essa pergunta até você aí, Riva, deu mais esse retoque aí do que a gente fala, que às vezes as pessoas viram aí o coração atrás de mim aí, né? Duas pessoas ali, vamos falar de paixão. Nós estamos falando de paixão, mas vai vendo que a coisa é ampla, né? Então, se vai resultar em prejuízo para qualquer um, para mim e para os outros. Vamos ver a outra pergunta aqui. Agora não, agora vai vir um comentário muito pontual de Kardec para explicar. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Pronto. Então, Kardec está nessa primeira frase explicando a utilidade da paixão. Nós temos que ter aquela garra. Podemos trocar também essa palavra para o lado positivo, né? Que é aquela garra de querer fazer alguma coisa. Então, as paixões são as alavancas que decuplicam, ou seja, já não está nem duplicam, é decuplicam, hein? As forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da Previdência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e na própria força que, manejada pelas suas mãos, podem produzir o bem contra ele e se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Olha, a pessoa que tiver, olha um exemplo aqui, a pessoa que tiver paixão por estudo, ela passa aí na universidade e vai subindo, tem que ter paixão, vontade. O princípio das paixões não é, assim, o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento, tá vendo? Necessidade de estudar, necessidade ou um sentimento. Mas normalmente sentimento não é bom ter paixão. Está no excesso e não na causa, ou seja, não está na paixão, está no excesso. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Aqui também se enquadra a questão das questões, às vezes as pessoas ficam com tanta paixão para educar um filho e quer que a criança seja ela. Ora, se nós somos espíritos, nós temos que orientar as crianças, orientar, e não querer fazer o que elas faziam. Como é que eu posso dizer? Eu não posso querer que eu vou falar que meus netos sejam iguais se eu for falar qualquer coisa para eles. Eu tenho que me moldar a eles. Os meus filhos eu criei, estava próximo, eu estava mais novo, mais atual com as coisas. Então, estava mais simples de eu entender. A distância agora, com as terminologias, passaram. Então, nós temos que ter cuidado de não fazer da nossa paixão que os nossos filhos também e netos não sofram qualquer coisa, que a gente se apaixona, pega aquela coisa com muita garra e não deixa eles trabalhar. Deixem eles errarem. É porque nós estamos aqui na Terra, uma das coisas, nós estamos reencarnando para ser testados, para nós sermos provados. Qual que é o bem? O bem é o contrário do mal. Então, quando eu faço mal, na próxima vez eu vou fazer o bem. Se eu enfiar o meu dedinho numa tomada e tomar um choque de 220, que aqui é 220, né, Riva? Eu não toco mais o fio ali do botãozinho, não, é uma ova. Mas eu tive que experimentar para saber que é ruim. Né? Então está ali, ó. Está no excesso e não na causa, porque senão a gente fala, por que Deus inventou a paixão? Todo mundo só quer jogar a conta para cima de Deus. O mal não é a paixão não é ruim, está no excesso, né? E não na causa. E se torna o mal quando, como consequência
um mal qualquer, tem qualquer um, né? qualquer um assunto. Toda paixão que aproxima o homem da natureza. Aí, tá vendo? Agora aqui já eles deram um chute em mim. Ó, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Nós somos espíritos. Nós temos um corpo animal. Nós temos um corpo animal que necessita de comida, inclusive, né, que já deveria estar fora de questão nós comer qualquer coisa que tenha sangue. Porque senão nós vamos ser ainda carnívoros, nós se lambuzamos no sangue. Não é isso? Nós estamos pregnados nessas questões. Logo, os ET estão chegando aí, os ET vão dar uma aula para nós. O Chico falou disso, hein? Não esqueçam que o Chico falou, que olha, se nós não fizéssemos isso ou aquilo, estava lá no Pinga Fogo, esses colegas nossos iam chegar e dar uma orientação para nós. Agora, eu vou pedir para vocês que, se chegar algum ET e nós ficar amigo deles, não ofereça churrasco para eles, hein? Não vão oferecer churrasco. Ah, vem cá, amigo. Eu estou amassando aqui uma vaquinha aqui. Ele fala, que é isso? Você está doido, mano? Se você já for paulista, você está doido, mano? É assim que os paulistas falam, é assim, viu? Para quem estiver aí conhece os paulistas, é tudo bando. Mas vamos lá. Todo sentimento que. Ó, agora mudou a palavra paixão, que é a mesma coisa, paixão é um sentimento. Então, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Isso aqui, essa frase aí toda, é mais ou menos aí, se a gente usar essa expressão, um dogma, né? É um dogma do espiritismo. Nós temos que, como nós somos espíritos encarnados para aprender, nós temos que ensinar o espírito a separar. Olha, enquanto nós estivermos sobre a predominância da natureza animal, ainda vamos dizer que nós estamos ainda muito ruins. Agora, toda vez que a gente já começa, através de pequenas coisas, denotando esforço, vontade, paixão de se melhorar, aí sim, né? Nada em demasia, como disse um filósofo. 909 está aqui. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, olha, vontade, vencer as suas más inclinações? É por isso que eu tenho comentado às vezes com as pessoas. Roberto, eu tento. Olha, não é fácil, é um trabalho difícil. Não pense que às vezes eu venho aqui e falo, não. É por isso que aqui está num tempo verbo, né? Poderia. Né? Poderia, sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. A outra coisa que, além da carne que atrai nós, é o sexo, né? Desde que diz que o homem tem 3 coisas que ele nasceu para fazer, né? Dormir, comer e fazer sexo. É o que está aí nos compêndios aí, não estou inventando nada, hein? É comer, dormir, dar. Então, a partir do momento que eu me faça de mim, vontade, querer vencer pelos meus esforços, as minhas inclinações, o que acontece? Eu poderia sempre homem por esforço? Sim, e frequentemente fazendo esforços muitos. Olha, essa pergunta aqui me deixou tonto. Quando eu li, eu falei, mas eu sou mais pobre que qualquer coisa. Que aí, ó, guardem essa pergunta aí, 909. Aliás, pode guardar todas. Mas essa aqui é uma também daquelas que nem a 459. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muitíssimos insignificantes, não é nada. O que lhe falta, aqui eles dão uma luva com tapa de pelica. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços? Seguindo a orientação que esses livros, o Livro dos Espíritos, a maior parte da construção do Livro dos Espíritos, para não dizer toda ela, foi feita por Jesus respondendo às perguntas, tá? Foi Jesus respondendo essas perguntas. Quando nós tivermos no livro dos médios,
nós vamos vendo a presença de alguns espíritos respondendo. Quando nós entrarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá São Paulo e uma série de outros espíritos que já tiveram aqui na Terra também auxiliando e dando resposta. Mas esse aqui é Jesus. Só para vocês terem ideia da responsabilidade e pensar assim, mas quem escreveu? O Espírito de verdade. Mas o Espírito de verdade é Jesus. Então, a resposta que está aí é de Jesus. Pode o homem achar nos espíritos... Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Tem gente que gosta de jogar sinuca também, né? Tudo é paixão. Olha só a resposta. Então, eu posso pedir assistência para os universitários? Seria traduzindo aí para a gente entender. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio. Quem que é o bom gênio? É o anjo de guarda. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, é mais fácil fazer assim, já que Jesus aqui quis colocar uma interpretação. Mas se você pedir a Deus usando o seu anjo de guarda como intérprete, com sinceridade, olha, está entre vírgulas aí, ó, tem que ter uma coisa aí, ó, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Vocês lembram que eu falei da questão 4, 5, 9, que de ordinário são os espíritos que nos dirigem? Aqui tem complemento. Olha o entrosamento que tem no livro dos espíritos. É sensacional isso. Mas por quê? Está dizendo ali, olha, esses maus espíritos que está lá na questão 459, na interpretação dada por alguns espíritas, tá vendo? Eu vou para o mal porque os espíritos me levam. Eu vou para o mal porque os espíritos me levam. Nunca ele é culpado, né? Ele não, foram os espíritos que levaram. Ele não foi. Aqui ele está dizendo ao contrário, na 900, essa 910, tá vendo? Eu só vou porque falta vontade. Porque se eu pedir com sinceridade, mas essa sinceridade também ela tem que estar envolta a que a pessoa já está demonstrando. Porque se na hora de pedir, ela demonstra a sinceridade no pedido, mas depois da vírgula ali, acabou a vírgula, a pessoa não tem nada de sinceridade, tem um passado aí, durante o mesmo dia, falando várias gírias. Eu vou colocar como gírias aí para ficar mais fácil o entendimento. Como é que ela pode estar cercada de um bom gênio, né? Um bom espírito ao seu lado? Senão o bom espírito vai fazer assim, meu Deus do céu, esse cara não para de falar besteira. Eu parei, eu não falo. Aqui em casa, principalmente lá na firma também, eu não falo nada de política. E quando você começa a falar de política, se a gente notar, se tivesse condição de vocês verem as ondas que vão empesteando, aquelas ondas enegrecidas que vão empesteando o ambiente, então eu pergunto, para que eu vou assistir telejornal que vai falar mal de um, do outro, não sei o quê? Nada. Então eu não assisto, vou ler livro. Tem muito mais notícia boa lá do que nesses lugares, mas cada um faz o que quer, como eu falei antes do aborto. Na 911, nós temos aqui, ó, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Isso é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Vamos ver aí Jesus de novo esclarecendo. Há muitas pessoas que dizem, eu quero ficar bom, eu quero ficar um garotinho bonitinho. Mas a vontade só lhe está nos lábios. Essa palavra, essa frase a gente percebe Jesus falando. Né? Lembra da frase de Jesus falando? A gente pega no feeling das palavras, a gente fala, mas é Jesus mesmo. A sua boca fala o que o coração não tem. Não é? Ele está dizendo a mesma coisa aí. Muitos dizem que querem, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem,
Porém, muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem que crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz com elas. Lembra que eu falei um pouco umas questões, uma palavrinha nossa, como a gente faz a questão? Aí está escrito também. Quando nós estamos vendo alguma coisa, é que nós não queremos. Para o homem que crê que não pode vencer suas paixões, o que tem? É que o seu espírito se compraz com elas. Então, ficar falando mal de político é porque nós estamos se comprazendo em falar mal do político. Nós estamos sentindo legal, um é ladrão, o outro não é. Eu não vou ganhar nada com isso, meu salário vai aumentar. Em consequência da sua inferioridade. Aqui eu já não leio, passo para frente para não ficar ruim, né? Aqui acho que Jesus falou assim, tá vendo? É em consequência da nossa inferioridade. Mas isso não é com, sabe assim, a inferioridade. É a inferioridade na escala espírita. Na escala espírita. É a nossa inferioridade. Nós estamos lá, eu costumo dizer, já falei para vocês, que eu estou no subsolo ainda da escala, né? Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Se eu tenho a natureza de falar palavrão, eu tenho que procurar reprimir. Se eu tenho maus pensamentos, eu tenho que reprimir. Eu vou falar que eu escutei hoje que uma pessoa comentou, não vou citar o nome, falou assim, você viu que falaram lá que o Lula estava doente? E aí a pessoa falou, que triste que não está, né? Eu falei, e depois o cara vai na igreja, ajoelha, levanta, vai lá. Mas que coisa é essa? Não pode. Então, o que nós temos que fazer? O remédio. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Aqui entra também um pouquinho da carne, tá? Para não deixar você esquecer, um pouquinho de pimentinha para vocês. Olha a carne aqui, gente! Eu sempre falo aqui esse negócio da carne, mas eu falo assim, vamos fazer o seguinte, com todo respeito, aqueles que têm um cachorrinho, um petzinho em casa, vai chover muito, pega o cachorrinho lá e põe ele na churrasqueira e come. É um animalzinho. É lógico que eu estou falando aqui para que a gente, querendo dar um empurrão para todos, falar assim, não, olha, carne só traz doença. Ainda tive hoje, eu tive ontem um probleminha meio gastrointestinal, eu fui no médico. Aí o médico, o gastro, falou assim, você não comeu carne não, né, Roberto? Eu falei, faz algum tempo que eu não como. Né? O senhor sabe disso? Você estava aí, estamos sempre juntos? Ele falou, não, então tudo bem. Aí ele falou, você sabe que está dando uma virose aí, né? Eu falei, não, não estou sabendo disso. Não, pode ser uma virose. Então você vai tomar aí me deu lá um remédio lá, falou, você toma isso aí e daqui na quarta-feira a gente vê. Se vai ficar bom e como é que vai ficar. Mas ele falou, mas você não está descendo. Aí ele brincou comigo, que ele também é espírita, falou assim, mas você não está sujando aí a matéria, não, né? Eu falei, não estou não, estou tentando melhorar, estou ajoelhando em cima de grãozinho de feijão. Castigo. Eu falei, não, cuidado. Por que ele está falando aqui para mim, aliás? Porque, às vezes, determinadas doenças surgem pela nossa, assim, pela nossa falta de atenção. Tem determinadas doenças que a gente, às vezes, cai para um lado em que vai mexer com o nosso organismo, a parte física, e aí nós ficamos doentes e não sabemos por quê. Vai no médico, o médico não acha nada. Então, talvez essa questão minha aqui, essa queimação, tenha sido por causa desse que nós estamos vendo aí, que já comentou, de tanta gente que eu conheço brigando com o outro por causa de eleição. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. E isso me machuca, quer ou não quer, eu falo para vocês, hoje me machuca. Antigamente eu era capaz de pôr fogo. Meu irmão é que sabe disso. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos aqui agora. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Essa é a coisa mais rápida. Praticar a abnegação. Eu até falei rápido para fechar, nem comentário vai ter. Está aqui, ó, a palavra está negação. E para complicar um pouquinho mesmo, tem o ab. Aí depois vocês.
Né? Aí depois procuro o que é o ab na frente, né? Esse prefixo aí. É uma negação, tá vendo? Estou tampando, né? Praticar a negação. Mas ainda para ficar mais potente tem o ab. Bom, então está aqui agora, nós vamos entrar para uma questão muito pontual, a gente na vida nossa, que está incluso no item de cima também, tudo está sempre entrelaçado, perdão. Olha, dentre os vícios, já que nós estamos falando de as virtudes e os vícios, hein? Olha, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? Esse papo de aí, essa pergunta do Kardec está bem atual, né? Radicalismo. Temo-lo dito muitas vezes. 2 pontos, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Por quê? O egoísmo é assim: só a mim é bom. O que for bom a mim é bom. Para os restos, para as outras pessoas, eu não quero o bem para as outras pessoas, porque eu descobri o bem. Então, eu quero o mal para as outras pessoas. Por isso, essa frase completa, né? Daí deriva todo o mal. Estudai, agora lá, hein? Agora é lição de casa. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Olha aí, hein? Enquanto não houverdes destruído a causa. A causa a gente tem que ir. Tendam, pois, todos os né? Tenham, pois, todos os esforços para esse efeito. Porque o efeito, aí o egoísmo vai ter um efeito. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento egoísta. Tem que fazer isso, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se nós estivermos falando de bem, como nós estamos falando aqui agora, de tantas coisas sublimes, isso e aquilo, mas se nós tivermos um fio de egoísmo, elimina, neutraliza tudo. Então, por isso que ele vai falar aqui, na outra aqui de cima, que nós temos o quê? Analisar, nós estudarmos a nós mesmos, e não ficar estudando o vizinho. Não adianta eu ficar analisando os meus funcionários lá. Não, não, cada um é cada um. Lá eu chego, oriento e falo, tem que fazer isso e vamos lá. A 914 diz o seguinte aqui, Kardec agora vai começar a complicar um pouquinho mais para a resposta. Olha aí. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Eu sempre vou colocar aqui, né, que a gente fala, olha o sentido figurado aqui, que a gente já sabe, mas eu só gosto de chamar atenção, porque as pessoas entendem quando não entendem outros exemplos figurados. Inteiramente do coração do homem. Não é o coração é uma bomba, somente isso, bate lá, tal. É um músculo. Aliás, para ser mais preciso, é um músculo. Mas se convencionou, depois um dia eu posso falar por que isso aí da convenção do coração, tem toda aí umas coisas aí em cima disso. Né? Então, aqui, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, que é cada um, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do homem, do ser humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Atenção à resposta, atenção, hein? Não fui eu que inventei, Jesus falando. À medida que os homens se instruem, não vai ter instrução se não tiver estudo, acerca das coisas espirituais, como eu falei do aborto, menos valor dão às coisas materiais.
Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Aí está interligado duas peças, né? Da questão do egoísmo. Então, nós temos que nos instruir, nós temos que fazer o quê? Isso depende da educação, nos educarmos. Jesus, quando se veio aqui, esses 3 anos de ministério dele, ele não pediu para ninguém seguir ele. As pessoas que ficaram envoltas, atraídas pelas coisas que ele falava. E uma delas, que a gente fala, e pega como exemplo, foi quem? Maria de Magdala. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém falar Maria de Madalena, vocês falam assim: aonde está escrito isso na Bíblia? Pelo menos lá. É Maria de Magdala. Por quê? Porque ela morava em Magdala, nasceu em Magdala. E assim vai por lá. Então não tem Maria de Madalena, mas tá bom. Tem até aquela música Madalena, Madalena, né? Tem uma coisa assim. Então, na 915, olha, por ser agora vem uma coisa para esclarecer, olha. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra, sendo ele inerente, então, não vai para sempre ficar sendo um obstáculo para a chegada do reino de Deus. Aí vem a explicação muito bem feita. Está aqui assim: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porque ele se prende à inferioridade, dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Por quê? Porque nós temos os encarnados, tem lá mais de o quê? Nós estamos aqui hoje numa proporção de 30 bilhões, nós estamos aí com 8 bilhões encarnados, quer dizer que tem mais de 2/3 lá, praticamente para cima lá, né? 8 vezes 3, 24, quer dizer, tem mais ainda lá. Então, quando nós estamos sem a matéria, nós temos mais agilidade de se liberar. Mas, como nós temos os vícios, aí, essas coisas todas, quando nós encarnamos, se nós não estudar lá também, meu filho, nós vamos descer do mesmo jeito que chegamos. Então, o estudo é contínuo, é aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá. Vocês verem que o André Luiz, aquela outra menina lá também, no Violeta na Janela, ela cansou de falar que chegava lá, que ela ia para a faculdade, lá para os lugares estudar, estudar. Né? Para quê? Quando ela encarna, ela está já na frente. Então, aí vem aqui, então. Ó, vamos usar de novo aqui, que eu me perdi um pouco. Não perdi, falei outras coisas. Então, ó, por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reino de Deus? É exato que o egoísmo tendes o vosso maior mal, quer dizer, o egoísmo é o nosso maior mal. Porém, ele se prende à nossa inferioridade e não à humanidade mesmo. Então, a humanidade toda, não. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Olha a pergunta, hein? Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis. Porque a virtude foge à viva claridade do dia. Olha aí que ele está falando em trocadilho, dando uma puxão de orelha nossa, hein? Apenas nós não conhecemos. Mas por que nós não conhecemos? Antigamente a gente falava assim, ó, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Diga com quem tu andas. Nós terceirizamos a nossa fraqueza. Era os outros que nos faziam fracos. Não, não. É diga quem tu és, o seu magnetismo, a sua vibração, que eu vou dizer com quem você vai andar. Então está ali, ó. Não apenas conheceis, porque nós não vamos seguir os lados deles. Né? Em outras palavras, seria isso.
nós não estamos na mesma faixa, nós não vamos se dar bem conversar com eles e nem querer fazer o que eles estão falando ali, praticando da caridade. Porque não haverá 10, havendo 10, porque não haverá 1000 e assim por diante. Lembremos que o próprio cristianismo começou com 12. O próprio cristianismo. Jesus foi chegando, já estava mais ou menos combinado. Vem cá, Mateus, para de cobrar os outros, vem comigo. E Mateus levantou, não sabe nem por quê, saiu indo atrás de Jesus. Mas depois nós estamos aí, com essa questão cristã, em vários segmentos, os católicos, nós, os protestantes e tudo mais. Seguindo aqui, longe de diminuir, está muito longe, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excitam e mantém. Olha a problemática nossa aí. Como poderá a causa destruir o efeito? Essa parte que a gente vai entender, como eu falei, a gente vai entender todos esses problemas que estão acontecendo agora, para a gente fechar. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Olha, aqui no final está dizendo, nós agora, pequenos ainda, numa revolução acontecendo, nós podemos fazer a nossa parte, porque está aqui, o reino de Deus que Jesus falou. Eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O que é esse reino do bem? Será nós continuarmos para o planeta regenerado, onde que nós vamos ter menos dores. Nós estamos agora, nesse momento, nós vamos extirpar essas dores, tudo que afeta o nosso corpo. Então, as futuras reencarnações, nesse mundo de regeneração, serão mais doces. Não tão doces, mas vai melhorar. Então, é nisso que nós temos que se apegar. Agora, para chegar depois aos mundos ditosos, onde que nós não vamos ter mais dor. Nós vamos compreender o reino do bem, o reino do amor. É assim que se fala, porque como o próprio João falou, indagado que era Deus, ele falou, Deus é amor. Mais nada. E compreendendo bem o que pode ser abrir dessa palavra, realmente, com amor não se tem nada, não se tem egoísmo, não se tem vaidade, tem-se solidariedade, tem tudo que está aqui nessa última. Essa aqui também, 916, é bom aí você pôr uma bolinha. Depois vocês leem de novo, vai pôr uma monte de bolinha, que é mais fácil pegar o livro inteiro e pôr uma bola. Põe o livro inteiro numa bola. Não dá para marcar uma coisa se não for com a outra. Bom, e estamos aí, tendo horário, chegando aí mais momento aí, parando então essa pergunta para nós fecharmos aí. Amanhã, parece que minha cabeça está pegando fogo, é isso? Agora que eu fui ver aqui. Oh, meu Deus, vou jogar água aqui minha. Ah, meu Deus do céu. Ô, Kelly, tudo bom, Kelly? Kelly está quietinha hoje aí, ó. Boa noite, está tudo bem, graças a Deus. Então tá jóia, Kelly. E aí, viu como é que tem que fazer as coisas aí nos temas de hoje aí ou não? Vi, sim. Não é fácil, não, mas a gente tenta, né? Até essa encarnação de hoje, se a gente colocar, porque o Espiritismo relativamente é novo. Nós temos o quê? De 1857 até chegar no Brasil por volta de 1900,
como aí nós tínhamos Bezerra de Menezes, e depois foi indo, Chico Xavier, aí 1967, que foi o 1971, que foi o programa Pinga Fogo, e daí começa uma explosão. Então, realmente, a gente vai galgando essas visões do futuro cristão. E aí nós dá mais pujança. E agora, daqui para frente, nós sabemos o que vai acontecer. É isso? Bom, vamos então nos concentrar de novo, agradecer a espiritualidade que conosco esteve durante esse período, conosco aqui na sala, aos que estão pelo canal da internet, aos que forem amanhã ou depois da manhã assistir essa aula, sempre lembrando que, nesse momento, seja ele qual for, quando se fala de Jesus e os ensinamentos dele, como eu disse hoje aqui, o Livro dos Espíritos, as respostas são de Jesus, então é Jesus conversando conosco. Daí a maior importância que nós temos realmente de seguir esses parâmetros agora trazidos por Jesus através de Allan Kardec. Possamos marcar, então, para a próxima segunda-feira. Aliás, já vou até acho que avisar, se eu não estiver enganado, a próxima segunda-feira vai ser véspera de feriado. Então, se for isso mesmo, hoje é 7/14, é isso mesmo. Então, vamos marcar para a próxima semana, né? Sem ser aí a do dia 14, o retorno nosso aos estudos do Livro dos Espíritos. Que a paz se faça conosco. Bom, quase que eu esqueci de dar o recado, mas o recado eu lembrei aqui, foi dado, né? Que assim, realmente estou certo aqui, né? Se não veio a notícia errada aqui, é isso mesmo. Vamos voltar dia 21, prosseguimento às paixões, né? As paixões que tanto nos atrapalham. Então, a vocês todos, boa noite, boa janta, para quem não jantou ainda, né? E para aquele que for dormir, uma boa noite de sono. Mas, olha, não se esqueçam, sentadinho na cama, orem. Não, ore deitado. Não é que essa história de orar deitado é farofa. A pessoa deita e está assim. Não. É sentado, concentrado, fecha os olhos. Também não começa a fechar os olhos e começa a cair, né? Que aí também tem que se manter ereto. Né? Sentado, como diz aí até o tema de hoje. Então, vocês todos. E amanhã, quando acordar, ó, porque às vezes a gente vai para um lugar tão ruim lá em cima, nós vamos fazer uma parada tão esdrúxula, que a gente, quando chega, tem que orar por onde teve. As duas coisas. Né? Então, a todos, um beijo e até a semana que vem. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Ok, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.